Mas qual é o verdadeiro evangelho? Qual é o verdadeiro evangelho de Deus? Qual é? Que às vezes não crente, ele vê tantas informações. Hoje nós estamos cheios de informações nas redes sociais, cheios de igrejas. Qual é o verdadeiro evangelho? E Paulo apresenta esse evangelho, o verdadeiro evangelho, à igreja de Roma, a qual Paulo pregava. E primeiro ponto que ele fala, esse evangelho não é novo. Não é novidade. Nós vivemos um tempo que tudo é novidade. Surgem igrejas de tipos diferentes, de jeito diferente, tudo é na moda. Mas o evangelho não é na moda. Há versões distorcidas da palavra de Deus, querendo agradar o homem, querendo agradar o ouvinte. Mas esse será que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho transforma vidas, apresenta Cristo, apresenta a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, declara o verdadeiro evangelho e como nós devemos se comprometer com ele. A pergunta que eu faço é a seguinte: temos vivido o verdadeiro evangelho? Será que nós temos vivido o verdadeiro evangelho? Ou temos vivido algo diferente? E Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala assim: se for algo diferente, seja amaldiçoado, maldito. O verdadeiro evangelho, ele se encontra na palavra de Deus. E o primeiro verso que vamos trabalhar hoje, o verso 2, diz para a gente da onde é a origem do primeiro evangelho. Da onde é a origem do evangelho? O verdadeiro evangelho é promessa de Deus. Ponto 2, verso 2: ao qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne. Aqui é a origem, ponto principal do evangelho. Paulo deixa claro que o evangelho não é novidade, não é uma promessa que começou ali do nada. O evangelho é uma promessa que Deus fez há tempos antigos, lá atrás, para ser melhor, antes da criação do mundo. Deus já havia prometido o evangelho. Antes da criação da terra, antes da criação do mundo, Deus, ele planejou o evangelho na eternidade com Cristo. Antes da criação do mundo, Cristo já sabia que ele ia vir, ele ia morrer pelos nossos pecados. Esse evangelho é revelado aonde? Na palavra, na escritura sagrada, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus. A palavra ao qual Deus se revela ao homem é através, só tem uma fonte do evangelho, só existe uma fonte, que é a palavra, escritura sagrada, santas escrituras. E ela fala de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo. Essa é uma pessoa. O centro do evangelho é Cristo, Filho de Deus. E Paulo declara isso logo na abertura da carta. Meus irmãos, se a gente perceber, a carta aos Romanos é um tratado teológico, o maior tratado teológico do Novo Testamento, se não da Bíblia. A doutrina nossa de fé, basicamente a doutrina de fé, está em Romanos. E Paulo começa aqui, uma igreja que não conhecia, a introdução da carta é mais extensa, mais longa, e ele começa apresentando logo de cara o evangelho para a igreja. Por quê? Como eu falei da pregação anterior, a igreja de Roma, talvez, será que Paulo prega o verdadeiro evangelho? Quem é Paulo? Será que ele é realmente cristão? Será que realmente ele se converteu?
Será que ele é um servo de Deus? E Paulo apresenta logo de cara o ponto base, a parte principal do Evangelho. Não na introdução, se a gente reparar nas outras cartas, ele não faz isso. Ele apresenta aqui que o Evangelho,